Continuando a nossa viagem pelo mundo atrás de fantasmas, a gente vai hoje para a Noruega, conhecer lugares fantásticos e seus fantasmas incríveis e assustadores. Tem fantasma na igreja, no hotel, em uma prisão e até em uma floresta que dizem estar infestada de trolls. Então fica aí que nesse vídeo de ano novo vamos conhecer mais um país só para ficar morrendo de vontade de pegar um avião e conhecer de perto todas essas assombrações. Mas enquanto não dá para viajar, deixa aí seu like porque ajuda muito a gente. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Hoje a gente vai conhecer os fantasmas na Noruega. E com esse calor tenebroso que tem feito, eu odeio calor com todas as forças da minha alma. Falar na Noruega chega a me dar até uma dor no coração. Primeiro porque lá deve estar bem fresquinho, né? Segundo porque é um lugar lindo e cheio de pontos assombrados. Então nesse nosso vídeo de ano novo, a gente vai conhecer alguns deles, enquanto eu tento me imaginar afundada naquela neve toda e livre do calor. Sem enrolar muito, vamos pro primeiro? Dizem que esse é um dos hotéis mais bonitos da Noruega, não só se referindo à construção, mas também aos seus arredores. Todos os quartos são lindos, mas o quarto azul chama atenção. E se o hóspede quiser e não tiver medo, pode ter uma colega de quarto bem diferente. Seu nome é Linda, e ela foi uma camareira nos anos de 1800 que se apaixonou por um oficial alemão acostumado a se hospedar no hotel. O problema era que o moço tinha esposa, tinha filhos, mas isso não foi empecilho para que os dois começassem a ficar juntos. E os encontros eram sempre no mesmo quarto azul. Toda vez que ele voltava para a Noruega, os dois ficavam juntos. Isso durou algum tempo, até que chegou a hora, né? Linda exigiu que ele se separasse da esposa. E aí é aquele papinho batido, aquela famosa prosopopeia flácida para adormecer bovinos, mais conhecido como conversa mole para boi dormir. E ele disse que sim, queria se separar para ficar com ela para sempre. E a tonta acreditou. E como todo roteiro já bem conhecido, ele não se separou e o chorume começou a escorrer. A esposa dele, de alguma maneira, descobriu a traição e, não suportando, tirou a própria vida. Sem saber que isso tinha acontecido lá na Alemanha, Linda, que já não encontrava e nem tinha mais notícias do homem há um bom tempo, imaginou que ele tinha mentido e que ela nunca seria a mulher oficial. Também não aguentou e se atirou em um rio. E a coisa continua, porque quando o bonitão percebeu que as duas tontas tinham tirado a própria vida por causa dele, foi outro que não aguentou e deu cabo dele mesmo. Ou seja, uma sucessão de mortes terríveis que criou uma energia mais terrível ainda no hotel, já que era lá onde os encontros aconteciam e, pelo jeito, esses espíritos foram todos para lá. E o quarto azul é o lugar onde as manifestações, principalmente da Linda, são mais fortes. Lá se pode ouvir o choro de uma mulher e às vezes ver sua sombra próxima à janela. Alguns já sentiram que alguém invisível sentava-se ao seu lado na cama e até já teve os cabelos acariciados no meio da madrugada por alguém que não podia ver. Acredita-se que ela ou esteja procurando o oficial ou até mesmo outro namorado, já que se manifesta somente aos hóspedes homens e alguns ficam bastante assustados. Mesmo com isso tudo, tem pessoas que fazem questão de se hospedar no quarto azul e existe até uma maneira de aceitar ou recusar a presença da camareira fantasma no quarto. Quando a pessoa faz o check-in e vai para o quarto azul, o recepcionista entrega uma tigela com alho e explica que se quiser somente dormir, descansar, é só manter a tigela dentro do quarto e o fantasma não vai incomodar. Mas se caso foi atrás de experiências com sobrenatural, é só deixar a tigela com alho do lado de fora. E aí sim, vai ter uma noite das melhores, cheia de manifestações e de sustos. Qual que você escolhe? Tem outro hotel aí, também cheio de fantasmas. É o Hotel Dalen, em Telemark. É um hotel histórico, também chamado de Hotel de Conto de Fadas. Tem lá suas controvérsias, porque não é bem um conto de fadas que se apresenta ali, e sim perfeito conto de assombrações. Inaugurado em 1894, foi construído para acomodar os turistas que visitavam o canal de Telemark. Só que ao longo de todos esses anos de funcionamento, aliás, ele funciona até hoje, funcionários e hóspedes são sempre premiados com todo
todo tipo de manifestação sobrenatural. Um dos avistamentos mais frequentes é de uma dama de branco perambulando desorientada pelos corredores e entrando e saindo dos quartos. Foi descrita como uma moça muito jovem, de expressão triste e que transmite essa tristeza para quem a vê. Usando um vestido branco do século XIX, acredita-se que seja o espírito de uma noiva que se preparava para seu casamento no hotel, mas foi abandonada pelo noivo poucas horas antes. Ela não suportou nem a dor e nem a vergonha e tirou a própria vida. E as manifestações, já tão comuns em lugares assombrados, não poderiam faltar nesse hotel. Hóspedes estão sempre reportando à recepção ruídos inexplicáveis, como passos, sussurros, portas batendo, e muitos deles sentiram ser tocados ou chamados pelo nome quando não havia ninguém por perto. Há também muitos pontos frios. São quedas repentinas de temperatura seguidas por névoas, orbes ou anomalias de luz. Tem também o que os hóspedes e funcionários chamam de música fantasma. Ela toca de madrugada nos corredores e nos cômodos vazios. Dizem ser uma música muito triste e às vezes até assustadora. Isso dura por horas e para, de repente. Ninguém sabe a origem dessa música e nenhuma explicação lógica foi encontrada. Há também relatos da presença de fenômeno poltergeist, que se mostra com objetos se movendo sozinhos, sendo arremessados, e até mesmo móveis que são encontrados em lugares diferentes dos que estavam. E tem muito mais. Tem o famoso quarto 17. Esse aí é ao mesmo tempo o mais procurado e o mais temido. É o ponto mais ativo do hotel. Quem se hospeda lá sempre passa por experiências. Dizem sentir uma presença constante no quarto. É um desconforto enorme. E essa ainda é a parte tranquilinha, porque tem hóspedes que contaram ver uma sombra parada próximo à cama, ouvir uma mulher chorando e se lamentando. Isso tudo de madrugada. Ali também tem atividade poltergeist, porque os objetos se movem, mudam de lugar e até os objetos pessoais dos hóspedes somem. Isso sem contar na mudança brusca de temperatura, tanto para o frio geladíssimo quanto para o calor desesperador. E a coisa deve ficar mesmo bem tenebrosa quando um choro de bebê começa no quarto, lá pelas 2, 3 horas da manhã, e vai ficando tão medonho que obriga a pessoa a sair do quarto direto para a recepção ou até para o lado de fora do hotel. É que o quarto 17 tem um dono, ou melhor, tem uma dona. Seu nome é Miss Greenfield e ela foi uma jovem inglesa que chegou ao hotel em uma primavera do século XIX. Ela ficou alguns meses hospedada no quarto 17 e uma manhã simplesmente foi embora. Ela já tinha deixado o hotel há algum tempo quando a camareira foi arrumar o quarto para um próximo hóspede, mas quando entrou, ficou aterrorizada ao ver um bebê morto em cima da cama. Ele estava enrolado no lençol e ainda com sangue, até com um cordão umbilical, o que indicava que teria morrido logo após nascer. Nunca se soube se foi morte natural ou se teria sido morto por Miss Greenfield, mas levando em consideração que ela escondeu a gravidez por meses de todos no hotel, que provavelmente teria ido à Noruega para que ninguém que a conhecia soubesse, se escondendo lá até que o bebê nascesse, a segunda opção é bem mais certeira. E depois de algum tempo ela foi encontrada na Inglaterra e presa. Nunca confessou o crime. Aliás, ela não falava nada, não respondia a pergunta alguma, até ser encontrada morta em sua cela em uma manhã, antes de ser julgada. Pelo jeito, ela de alguma maneira se arrependeu e depois da morte voltou ao hotel para talvez encontrar seu bebê. Mas com certeza isso não vai acontecer porque eles estão em dimensões diferentes, não podem mais ficar juntos. E então tudo que resta para ela é se lamentar. Depois de tantas manifestações do espírito da moça inglesa, os funcionários colocaram na porta do quarto 17 uma placa com o nome Dama Inglesa. Foi assim que passou a ser chamada no hotel. E a mesa, onde ela fazia suas refeições todos os dias, também continua a ser dela, já que é posta e arrumada em todas as refeições e reservada só para ela. Também é conhecida como a Floresta da Finlândia, por causa dos finlandeses que se estabeleceram lá no ano de 1600. A floresta pega uma área que vai da Noruega à Suécia, e além de ser maravilhosa, é cheia de lobos. Mas dizem que os lobos não são nem de longe a maior causa de medo nesse lugar, e sim as assombrações. A começar pelas ruínas de uma fazenda bem antiga. Tudo que sobrou dela foi o porão, e também algumas pedras da fundação. E dizem que essas pedras são uma bela de uma armadilha, porque quem tropeça
tropeça nelas, grande parte das vezes acaba caindo direto no porão. E a partir daí começa uma sucessão de experiências assustadoras. Além da completa escuridão, do cheiro de umidade e de alguma coisa em decomposição, há a sensação horrível de medo constante e de que não se está sozinho. Bem no cantinho do antigo porão, parado, observando, fica o espírito conhecido como o fantasma do enforcado. E é esse fantasma que leva a culpa de alguns desaparecimentos inexplicáveis na floresta, além de fazer aparições assustadoras para os que passam por lá. Ele teria sido enforcado em uma grande árvore próxima à fazenda e seu corpo foi deixado lá para que apodrecesse. Uns dizem que se tratava de um criminoso que tentou invadir essa fazenda e foi pego pelos donos. Outros dizem que ele teria sido vítima de um crime de vingança. Bom, seja lá qual foi o motivo, o espírito do enforcado encontrou abrigo naquele porão e ele gosta de assustar, talvez procurando vingança ou só mesmo desorientado, descontando sua raiva. Muitas pessoas simplesmente desaparecem até hoje na floresta, sendo que toda vez os últimos rastros deles foram encontrados próximos à fazenda ou até dentro do porão. E tem até o caso de um cortejo fúnebre que passava por lá, e como o caminho até o cemitério era longo e cansativo, as pessoas decidiram arriscar e passar a noite nas ruínas da fazenda. Ficaram aliviados quando amanheceu e perceberam que estava todo mundo lá, vivo e intacto. Todos menos um. O defunto, ele desapareceu e nunca mais foi encontrado. Todos tiveram certeza de que ele foi levado pelo fantasma do enforcado. Os muitos barulhos estranhos, como gritos e as sombras ao redor, já que todas as manifestações acontecem também durante o dia. É claro, o fantasma não descansa, eles também se manifestam de dia. Dizem que o enforcado se tornou um espírito vingativo e rancoroso, que quer que os vivos passem pelo mesmo tormento que ele passou, que ainda passa. E da floresta a gente vai para um castelo. Dizem que essa fortaleza de 700 anos de história é um ponto de encontro entre a atividade sobrenatural e seus apaixonados. E muita gente diz que lá é o lugar mais assombrado da Noruega. Caminhando pelas vielas de paralelepípedos de Oslo e enfrentando uma subidinha meio ingrata, já se dá de cara com a enorme construção erguida no século XIII para proteger Oslo de inimigos, também onde batalhas sangrentas foram travadas pelos vikings, e que funcionou como prisão para criminosos perigosos e foi lugar de execução durante a Segunda Guerra Mundial. É muita história. A fortaleza foi atacada muitas e muitas vezes, na maioria delas pela Suécia, 8 vezes, mas nunca conseguiram entrar. E isso acabou rendendo o título de castelo mais invencível da Europa. E além disso, é o lugar de último descanso de muitos membros da realeza da Noruega. Sem contar no tamanho dessa belezinha, o barraquinho aí tem 67 prédios e o tamanho de 14 campos de futebol. Em sua época de prisão, sabe-se que o tratamento com os prisioneiros não era dos mais gentis. Eu também não preciso dizer que havia tortura e muitas mortes aconteceram lá por vários motivos. Um fato bem conhecido conta sobre o Robin Hood norueguês Ole Holland. O homem era o rei da saidinha. Suas fugas o fizeram famoso, juntando todos os lugares onde esteve preso, fugiu 11 vezes. E é claro que também o motivo da sua prisão contribuiu para essa fama. Em 1835, ele roubou o Banco Norueguês e a coisa foi tão bem feita que ficou conhecida como roubo espetacular. E o homem era tão escorregadio, tão difícil de manter preso, no melhor estilo tilápia ensaboada, que o mandaram para Fortaleza, mas ele também fugiu de lá, só que foi preso de novo, 3 anos depois. Só que dessa vez ele foi colocado em uma parte da prisão conhecida como Slaveriet, ou escravidão. Nessa parte do castelo, os prisioneiros eram forçados a trabalhos pesadíssimos, sem nenhum descanso, que causou a morte de muitos. E antes de ser o próximo a morrer de exaustão e de dor, Ole Holland decidiu ele mesmo acabar com tudo e colocar fim na própria vida em sua cela. Já durante a Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez em que o castelo foi sitiado. Em 1940, a fortaleza foi tomada pelos alemães. E com certeza, isso só aconteceu porque não houve luta. E acabou então virando um matadouro de prisioneiros. Só em 11 de maio de 1945 ficou livre dos nazis, mas ainda assim, mais 8 traidores da Noruega foram executados lá. E com tanta coisa assim, não tem como o lugar não ficar assombrado. São muitas as manifestações. Claro que o Robin Hood norueguês ainda tá lá, e não desistiu de tentar fugir, não. Além de seu espírito ter sido visto muitas vezes tentando escalar os muros e desaparecendo em seguida, também aparece em sua cela, pendurado no teto pelo pescoço. O castelo ainda hoje é uma base militar, mas também está aberto à visitação para contar sua história em seus vários museus.
E há os horários especiais só para quem quer fazer uma visitinha para os fantasmas residentes. E além dos visitantes circulando por lá, são 900 funcionários. Gente, 900 pessoas trabalhando ali. Imagina o desespero que deve ser o amigo secreto no fim de ano, né? E esse povo todo é testemunha da atividade sobrenatural do lugar. A maioria é coisinha bem corriqueira, são manifestações consideradas normais, como os passos, os gritos, vozes e cheiros estranhos. Bem estranhos. Só que há pontos de atividade muito mais fortes e espíritos que se mostram com frequência. A melhor parte do show está reservada aos funcionários, que ficam por lá mais tempo depois dos visitantes irem embora, principalmente à noite. Na ponte levadiça, eles relataram ouvir gritos e barulhos, como se uma batalha invisível estivesse acontecendo naquele ponto. Também ali, alguns funcionários disseram ter sentido uma respiração muito próxima e acreditam ser o espírito de um antigo porteiro. A torre mais alta, a Virgin Tower, é tão cheia de espíritos e de manifestações que fica fechada até mesmo para os funcionários. Mas dá para ouvir sons que vêm de lá e até ver uma ou outra aparição bem lá no alto. Em meio aos fantasmas do Robin Hood norueguês e dos muitos outros prisioneiros que gritam, se mostram e arrastam as correntes, há também o de uma prisioneira que causa a sensação de extremo mal-estar naqueles que a veem, além de ser uma visão assustadora. Seu nome é Mantelgeista, uma mulher sem rosto, com um longo manto, que é vista em loop, entrando na sua cela repetidas vezes. Também na entrada do castelo há o espírito de um cavalo. Ele aparece galopando enfurecido em direção aos vivos, tentando atropelá-los ou até derrubá-los da ponte levadiça. E ele tem sim motivo para estar com tanta raiva. Pelo que contam, um boca aberta sem noção encheu a cara e tentou invadir o castelo montado em um cavalo, dizendo ser um viking. Ele foi baleado e os tontos dos guardas também acertaram o cavalo, que não tinha nada a ver com a imbecilidade do cara. E esse cavalo não é o único espírito animal da fortaleza. Quem presencia a aparição de Macalnsen com fantasma, já é bom acertar as contas. Resolver os pepinos pendentes, porque vai ter só mais 3 meses de vida se tiver tudo isso. E eu também não culpo o cachorro por ser tão revoltado. Afinal, uns doentes o enterraram vivo na entrada da fortaleza, para que ele tomasse conta do lugar. Ou seja, seu espírito se revoltou e ataca as pessoas. E quer saber, eu acho é pouco. Ele surge na escuridão, persegue e ataca os vivos, e aqueles que são mordidos por ele encontram em pouco tempo um fim bem doloroso e assustador. Ele não é um Hellhound. O lugar é tão fantástico que também tem uma manifestação presenciada por funcionários que não é só assustadora, é bizarra. São focos de fogo que surgem do nada em pontos diferentes e estão queimando criaturas ou entidades, ou seja lá o que for, que são descritas como mulheres do tamanho de bebês com sorrisos deformados e horríveis. E aí eu pergunto, que diabo será isso? E antes de conhecer o top 1, o lugar incrível dos incríveis que a gente vai agora, deixa aí seu like generoso, deixa seu comentário e também a sua batata. Essa é a Catedral de Nidaros, ou Nidarosdomen. Fica em Trondheim, construída em 1070. Essa igreja medieval maravilhosa foi erguida para que o rei Olaf II fosse sepultado. O rei viking Olaf Haraldsson foi o maior responsável pela conversão da Noruega ao cristianismo. Ele foi morto em uma batalha no ano de 1030 e seu túmulo, ainda com seus restos mortais, estão abaixo do altar-mor da catedral. O rei foi canonizado em 1031, passando a ser chamado de Santo Olaf. Mas mesmo tendo sido sepultado lá e ter ligação direta com a construção da catedral, pelo menos ao que parece, seu espírito está descansando, quietinho e sossegado. Mesmo assim, a catedral é um dos lugares assombrados na Noruega mais conhecidos e o rei Olaf não tem nada a ver com isso. Os espíritos vagam por lá e são relatados como vultos, sombras e orbes. Mas um deles é tão forte que consegue se materializar por completo. Conhecido como Monge Sangrento, foi visto pela primeira vez em 1924 por uma mulher que assistia a uma missa. Ela até contou tudo isso a um jornal alguns anos mais tarde, em 1930. E depois disso, mais relatos foram aparecendo, confirmando que a catedral era mesmo assombrada. Ela relatou que assistia à missa. Enquanto o padre cantava, ela viu um monge medieval parado em um canto, em um arco da catedral. Sua imagem era tão nítida que a mulher conseguiu ver perfeitamente seu rosto. Diz que era um homem lindo, com olhos azuis muito tristes. Enquanto o coro cantava, acompanhando o padre, o monge fantasma caminhou lentamente, passou pelos membros do coral, parou atrás do padre.
colocando suas mãos em volta do pescoço do homem e começando a sufocá-lo. E apesar de somente essa mulher, por algum motivo que a gente não sabe, conseguir enxergar a materialização completa do monge, outras pessoas que estavam na missa disseram que viram somente 2 mãos apertando o pescoço do padre. Depois disso, a mulher disse que o monge levantou a cabeça como se olhasse para cima. E foi aí que ela viu que tinha um enorme corte em sua garganta que sangrava muito. Bastante assustada com a visão, ela desviou os olhos por alguns segundos e quando voltou a olhar para o padre, o monge já não o sufocava mais, mas continuava parado novamente no canto do altar, onde ficou por mais um tempo e desapareceu. Mais tarde, o padre contou que naquele dia sentiu um desespero, uma agonia, parecia que algo estava preso em sua garganta. E as pessoas que enxergaram as mãos do monge em volta do pescoço do padre sentiram a mesma coisa. Depois disso, ao longo dos anos, mais e mais relatos de coisas inexplicáveis foram surgindo. Um deles é que as pessoas próximas e até as que passam em frente à catedral de madrugada escutam o som de uma música de órgão. E nesse horário a catedral está fechada e não tem ninguém nela. Há também uma sala no porão. Dizem que é uma sala tão baixa que é impossível qualquer pessoa ficar de pé nela. Que no período medieval era usada como tumba. E um fenômeno estranho acontece lá. Pétalas de rosa aparecem cobrindo o chão dessa sala. Ninguém as coloca lá e ninguém sabe como ou por que elas aparecem. Uma vez por semana, pétalas fresquinhas substituem as que estão murchas e o ciclo vai se repetindo infinitamente. A sala está sempre trancada, ninguém tem acesso a ela, além dos funcionários da igreja. Também nem tem o que fazer lá, então não tem mesmo explicação para isso. Mas quanto ao monge sangrento, ele já foi visto por outras pessoas e sua aparição sempre assusta, porque apesar de ser um homem muito bonito, seu pescoço está sempre sangrando muito e algumas testemunhas viram sua cabeça caindo, o que sugere que tenha sido decapitado. Sua aparição é um grande mistério, ninguém sabe quem foi ele, como morreu e por que assombra aquela igreja, já que a Catedral de Nidaros nunca esteve ligada a nenhuma ordem de monges, mas seu fantasma é visto lá, até hoje, talvez por ainda não ter conseguido dizer o que ele está procurando. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e muito obrigada por tudo durante esse ano que foi bem difícil. Feliz ano novo a todos os pacientes e para suas famílias. Eu e os bichinhos desejamos tudo de melhor para vocês. E não se esqueçam, tá? O ano novo é só o dia seguinte. As coisas só mudam mesmo com atitudes novas. Então, se você ainda não é paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente. Se quiser e puder ajudar ainda mais, tá aí o nosso Pix. E você também pode ser um padrinho ou uma madrinha, ajudando todo mês a partir de R$1 pelo Apoia-se. Todos os links estão na descrição de todos os vídeos lá por último, junto ao link do nosso Instagram. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.